Clara sentiu-se como uma prisioneira em sua própria casa, servindo a sua grande nova família e não tendo mais tempo para si mesma. Durante todo o dia, Arlete não ajudava em nada, apenas dava ordens. Após alguns meses vivendo assim, Clara não estava contente por ter aceitado viver com sua sogra. Mas não podia arriscar reclamar com seu marido e aborrecê-lo com esse assunto. Ela sabia o quanto o marido admirava sua mãe e temia criar alguma situação de desconforto entre eles e atrapalhar o bom relacionamento que tinham. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em um tempo mais antigo, Clara e José se uniram em um casamento tradicional na propriedade dos pais do noivo, onde o casal decidiu morar. Todos se reuniram no jardim da casa enquanto o casal recebia a bênção do pastor e um delicioso almoço foi servido depois. No dia do casamento, com um gesto acolhedor, a sogra abraçou Clara, dizendo-lhe para se sentir em casa como uma filha, enquanto Clara sorria humildemente. José conduziu Clara até seu quarto e fechou a porta carinhosamente, abraçando sua esposa e dizendo: "Aqui, finalmente, seremos uma família." Clara iria morar na casa da sogra, e sabia que a família de José era grande, composta por 3 irmãos mais novos. A espaçosa casa, construída pelo pai de José, que já havia falecido, acomodava todos em quartos individuais. José e Clara tinham seu próprio refúgio particular, onde podiam usufruir de sua intimidade como casal. José tinha um comércio em uma cidade vizinha. E decidiram que era preferível que Clara se dedicasse ao cuidado da família ao invés de ajudá-lo na sua loja. Essa decisão foi apoiada por Arlete, sua sogra, que acreditava no papel tradicional da esposa no cuidado do marido e do lar. Arlete afirmou que trabalhou sozinha durante toda a vida e cuidou da casa, reforçando sua crença no propósito da esposa. Na manhã seguinte, Clara assumiu seu posto como esposa e começou o dia ajudando Arlete a preparar o café da manhã, arrumando os quartos, fazendo as camas e organizando as roupas. A dedicação de Clara em criar conforto para sua família demonstrou o amor e o cuidado que sentia por todos eles. Os irmãos de José gostavam muito dela e a tinham como uma irmã, além de apreciarem muito o tempero de sua comida. A família vivia em paz nessa rotina. José saía cedo para o trabalho e ao voltar encontrava a casa organizada e uma comida especial aguardando por ele. Após a morte de seu pai, ele havia se tornado o homem da casa. Seus irmãos mais novos ainda eram adolescentes e ajudavam apenas nos cuidados com o terreno da casa, sendo a parte interna de responsabilidade das mulheres. Esse tempo de paz durou alguns meses, mas Clara logo percebeu que não poderia passar o dia sem fazer nada, mesmo se estivesse se sentindo indisposta. Afinal, agora ela era responsável pelos cuidados da nova família. A sogra, ao ver que ela terminava um serviço, logo dava novas instruções do que ela deveria fazer. No começo, a sogra ajudava bastante ensinando tudo o que era necessário. No entanto, com o passar do tempo, vendo que Clara realizava tudo perfeitamente, começou a delegar as tarefas que costumava fazer. A sogra então começou a levantar depois que o café já estava servido e a passar as tardes lendo na varanda, enquanto Clara realizava todo o serviço da casa. Era uma casa grande, com 5 dormitórios, uma cozinha grande e 2 salas, uma de estar e a outra de jantar. Toda a louça era de prata e deveria estar sempre brilhando. As roupas tinham que estar sempre brancas e sem manchas e passadas a ferro de maneira impecável. Quando a sogra percebia que algum dos filhos estava com a roupa amassada, logo chamava Clara para esquentar o ferro e desamassar a roupa. Clara era sempre a primeira a se levantar e preparar o café da manhã. Depois de se despedir do marido quando ele saía para trabalhar, ela assumia as tarefas de limpeza, cozinhava, lavava e passava as roupas. A sogra apenas dava ordens, dizendo-lhe o que fazer, entregando a Clara uma grande pilha de roupas para lavar. Nesse ambiente, Clara aprendeu que teria que assumir muitas responsabilidades em sua nova família e que suas tarefas diárias seriam supervisionadas de perto por sua sogra. Clara também tinha que limpar diariamente o quarto dos irmãos mais novos de José, que nada faziam para ajudar. Isso é tarefa das mulheres. Quando eles se casarem, as suas esposas cuidarão de tudo, a sogra costumava dizer. Clara sentiu-se como uma prisioneira em sua própria casa, servindo a sua grande nova família e não tendo mais tempo para si mesma. Após alguns meses vivendo assim, Clara não estava contente por ter aceitado viver com sua sogra. Mas não podia arriscar reclamar com seu marido e aborrecê-lo com esse assunto. Ela sabia o quanto o marido admirava sua mãe e temia criar alguma situação de desconforto entre eles e atrapalhar o bom relacionamento que tinham. Sempre que ele perguntava como havia sido seu dia, ela respondia que tudo havia corrido bem. No entanto, essa não era verdade, ela estava exausta. José percebeu que algo estava errado com sua esposa, pois ela estava ficando mais magra, mais pálida e mais fraca.
Assim que chegava em casa, ela já estava cansada e pronta para ir para a cama. Preocupado, tentou fazê-la falar, mas Clara apenas balançou a cabeça e respondeu que estava bem, apenas se acostumando à sua nova rotina familiar. Para Arlete, isso não era grande coisa. Afinal, no passado, as mulheres eram responsáveis por toda a casa, e reclamar dessa parte da vida conjugal era considerado um pecado, já que o marido trabalhava para sustentar a família. Mas a cada dia que passava, a sogra ficava a cada dia mais exigente e o serviço que Clara costumava fazer já não agradava mais, a comida não estava temperada adequadamente ou a roupa não estava bem passada, tudo era motivo para criticar a nora. Em seu aniversário de casamento, José voltou para casa mais cedo, feliz por poder passar o resto do dia com sua esposa. Decidiu surpreendê-la e comprou uma garrafa de champanhe antes de ir para casa. No entanto, ficou surpreso ao não encontrar a esposa lá e perguntou à sua mãe, que estava sentada na cozinha tomando uma xícara de café. A mãe, surpresa com a aparição de seu filho em um horário não usual, respondeu que Clara havia saído, provavelmente para um passeio. José ficou confuso, pois não sabia que a esposa saía sozinha para passeios e foi fazer uma caminhada perto de um rio que passava próximo de sua casa. Lá encontrou Clara agachada no rio com duas grandes bacias cheias de roupa ao seu lado. Ele chegou devagar por trás para surpreendê-la com um abraço e ouviu que ela soluçava chorando. Ele estava intrigado e perguntou o que tudo aquilo significava e por que ela estava chorando. Com lágrimas nos olhos, Clara se levantou e caiu nos braços de seu marido, apoiou a cabeça em seu peito e chorou até cansar. Preocupado, José a abraçou e pediu que ela contasse tudo o que estava acontecendo. Clara revelou todos os desafios e dificuldades que enfrentava, que sua mãe não lhe dava um minuto de descanso, não a ajudava nas tarefas e que ela havia mandado Clara lavar toda a roupa novamente porque não estava bem limpa. Ao ouvir tudo, José ficou furioso e decidiu ir embora da casa de sua mãe com a esposa. Ele jogou as roupas nas bacias e se apressou para ir para a casa de sua mãe. Trouxe uma esposa para nossa casa, não uma criada, gritou José ao ver sua mãe. Arlete argumentou que sua nora não tinha motivos para reclamar, já que não fazia nada além de sua obrigação. Arlete, mantendo a calma, respondeu que sempre foi assim em sua vida, afirmando que uma esposa deve cuidar de seu marido e de sua família. José interveio, apontando que já não viviam no século XVIII e que não queria que sua esposa colocasse em perigo sua saúde servindo a seus irmãos preguiçosos. Além disso, sua mãe tinha bastante saúde para ajudar a esposa nas tarefas que eram muitas. A discussão se tornou acalorada, com os irmãos de José se juntando ao debate, quando José questionou por que eles não poderiam assumir algumas tarefas. Os irmãos escolheram ficar ao lado de sua mãe, pois não queriam ajudar nas tarefas domésticas, pois concordavam que era responsabilidade das mulheres. No entanto, José estava decidido e inabalável, declarando que sua esposa não trabalharia mais para eles, cada irmão deveria cuidar de suas próprias coisas e sua mãe deveria ajudar nas tarefas. Caso contrário, ele sairia da casa e não ajudaria mais financeiramente a família. José assegurou a Clara que, se ela fosse maltratada de alguma forma enquanto estavam morando lá, deveria informá-lo imediatamente. Clara concordou, mas sentiu que a humilhação constante e a culpa persistente começavam a sobrecarregá-la, apesar de estar livre das tarefas domésticas estafantes. Certo dia, Clara estava varrendo a varanda e Arlete fingiu que perdeu o equilíbrio carregando uma bacia com roupas e a empurrou do terraço. Clara caiu 2 degraus abaixo de cara no chão e que lhe causou uma dor terrível no nariz e em seu estômago que também sofreu com o impacto. Clara desmaiou e acordou no hospital, com José ao seu lado. Com voz trêmula, ele tentou tranquilizá-la, perguntando o que havia acontecido. José ficou chocado com o relato de que sua mãe havia empurrado a esposa, pois foi totalmente diferente da versão que sua mãe lhe contou. Clara estava parada em frente às escadas e deve ter tido um desmaio, pois caiu como uma pata no chão, disse sua mãe. José a princípio havia acreditado na versão da mãe, mas após ouvir da esposa que ela sentiu um empurrão em suas costas, ele ficou do lado da esposa. Então o marido comunicou algo que deixou Clara profundamente triste. Ela estava grávida, mas a queda resultou na perda do bebê. Clara chorou muito com a notícia, ela desejava muito um filho e saber que a sogra teve participação nessa tragédia que havia se desenrolado a deixou com muita raiva. O casal decidiu não voltar mais para a casa de Arlete e José passou apenas para pegar suas coisas. A mãe, ao ser confrontada, se fez de vítima e chorou dizendo que a nora queria afastá-la de seu filho amado criando essa história. Você não vê que se casou com uma cobra? Primeiro foi a história dos serviços da casa, que ela não queria fazer e agora está me acusando de algo que eu não fiz. Como você tem coragem de duvidar de sua mãe? A mulher esbravejava enquanto o filho arrumava suas coisas.
Clara não tem motivos para criar uma história dessas. Eu percebi como a senhora sugou como uma criada em casa. Eu vi as suas mãos calejadas e queimadas do fogão e ela sempre arrumava uma desculpa para proteger a senhora, mas agora eu entendo. Ela se tornou uma escrava aqui e não vou admitir isso. Os irmãos de José ouviam tudo preocupados que o irmão saísse de casa e eles tivessem que procurar um emprego para ajudar no sustento da casa, mas foi justamente isso que aconteceu. José sabia do que sua mãe era capaz e quando a esposa teve alta, eles se mudaram para a cidade onde José tinha seu comércio. Clara ficava com ele o dia todo em sua loja ajudando-o e quando chegavam em casa dividiram o serviço, cozinhavam juntos e tudo parecia perfeito. Como Clara sempre havia sonhado, ela sabia que o marido era diferente dos demais homens de sua região e valorizava muito isso. Logo Clara engravidou novamente, desta vez planejando o momento da chegada do bebê bem longe da sogra, com a qual não tinha mais contato, apesar da insistência da mulher para se aproximar para conviver com o neto. José não forçava o convívio da esposa com sua mãe, pois sabia que havia sofrido muito em suas mãos. Você vai permitir que sua esposa trate sua mãe com tamanho desrespeito? Reclamava Arlete. Mamãe, não vou forçá-la a nada, depois que me casei com ela somos uma família, ainda mais agora com a chegada do bebê. A senhora e meus irmãos se tornaram meus parentes e se eu tiver que escolher um lado, será sempre o da minha família. José respondia com sabedoria. Arlete se irritava profundamente e tentava de todo jeito se aproximar de Clara, dizendo que nunca quis empurrá-la, mas as palavras da mulher não convenciam Clara, que havia conhecido o melhor e o pior lado da sogra. Depois de alguns anos, os 3 irmãos mais novos de José também se casaram e tendo vivenciado o tratamento que sua mãe havia dado para Clara não quiseram arriscar morar lá com suas respectivas esposas. A casa é muito grande, venham morar aqui comigo. A mãe costumava dizer. Mas nenhum dos filhos quis fazer as esposas passarem pelo que Clara havia passado nas mãos da mãe com as suas exigências e críticas infundadas, assim a mãe acabou vivendo sozinha na enorme casa até o fim de sua vida. Lamentando por não ter a companhia de sua grande família. E você, acredita que a sogra mereceu esse fim? Você acha que as tarefas domésticas devem ser divididas entre o casal? Ou acredita que o modelo ideal seja como antigamente, quando as mulheres cuidavam da casa e dos filhos e os homens trabalhavam fora? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.